Galera, vamos ver aqui o Flamengo no programa A Equipe F e a Libertadores. Já era, ganhamos contra a LDU 2-0, era o que importava, fizemos o dever de casa, mas agora Libertadores está para trás, agora é Brasileirão. Botafogo, clássico no Maracanã, domingo. Vamos para cima. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo. E vamos conferir tudo agora. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla. Se você não for inscrito, é lógico, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like. Porque o vídeo tá daquele jeito e eu já tô ansioso sobre o nosso Mengão no Brasileirão assumir na ponta. Porque a gente aqui vive e respira Flamengo. Vamos conferir tudo agora. Olha só, o pessoal está colocando, ainda hoje, Mengão vence e entra na zona de classificação. Por que ainda hoje? Por que não agora? Por que não já? Né? Vamos falar? Pode escolher, Vamos já falar? ou agora. É já. Eu acho que já é mais urgente, não é? Dá uma sensação de urgência, mas já. Flamengo venceu 2-0 a LDU. Flamengo fez o que precisava, Vitor Bernardo. Precisa fazer 2 gols de diferença na LDU para assumir a segunda posição. E lá no final de maio, eu jogo contra o Táchira, que é o saco de pancada da Libertadores, né? Jogando em casa e aí já vai mais tranquilo. Confirma. Né? E confirmar, não é isso? É como lá na votação, aperta e confirma, não é isso? Foi o que o Flamengo fez ontem. 2-0 e a gente falava ontem no Linha. Estreou na Libertadores. É isso? Eu acho, porque foi o primeiro grande jogo do Flamengo. Já entrando nos questionamentos. Vamos lá. Do Pascoal, e por muita gente, não é só o Pascoal que falou sobre isso, a respeito da formação de ontem. O Felipe pensou numa espécie de jogo que exigia muita pressão de saída de bola, onde os jogadores de lado de campo, de ataque, quando muitas vezes atua com o Gerson ali, ele tinha 2 jogadores de drible e velocidade que gostam de jogar para dentro. Ele tinha 2 laterais que passavam pelo corredor que esses jogadores deixavam, 2 volantes de muita construção, né? E o Gerson como um desses volantes. Eu sempre gosto de lembrar que o Gerson já chegou a fazer isso no tempo do Rogério. O Rogério colocou o Diego, o meia, e Santos como primeiro volante, e o William Arão como zagueiro, e o Bruno como centroavante. Ele queria muita pressão em saída de bola. O Flamengo esmagou. Conseguiu, esmagou. Ele queria que o jogo ficasse desconfortável pelo adversário, baseado no jogo do Flamengo de velocidade, intensidade e bastante agudo. Conseguiu. O Flamengo fez isso. O Flamengo fez gol em jogada aérea, Fez. na coisa da partida, e criou chances para fazer muito mais. Para quem sabe a gente pudesse ter aqui hoje o sorriso largo, feliz do Oswaldo Pascoal, com no mínimo 3 gols de vantagem. A atuação do Flamengo foi para muito mais do que o 2-0. O Flamengo jogou, para mim, um futebol de nível muito alto, sem o Pedro e sem o primeiro volante. Não tinha o Alan, não tinha o Eric à disposição. Sim. E eu acho que a ideia de ter o Pedro no banco tem a ver com a parte física, porque o Pedro talvez não conseguia fazer essa intensidade de início de jogo. Foi o que o Felipe falou na coletiva. A gente falou isso antes do Felipe falar também ontem, porque eu achava que era por isso, foi o que ele disse. Foi o que ele disse. A segunda questão, quando você tem o Pedro de centroavante no banco, se o jogo não acontece como o técnico quer... Carta na manga. Carta? Que carta, né? Vai ter a trucar. carta pra usar o Zubeldia, vai trucar. Isso, o Zubeldia truca com o Lucas, 17 anos, e o Flamengo truca com o Pedro. Né? Cada um tem um elenco com a sua força nesse momento. Então, como tudo que o treinador pensou funcionou no nível muito alto, né? Como as mudanças deram certo, ponto pro Felipe. Eram pontos para o Felipe, e eu não tenho nenhuma vírgula a colocar na atuação do Flamengo de ontem. Eu só tenho a aplaudir. Agora, é óbvio que quando o Pedro estiver em forma, e contra outros adversários que ataquem mais o Flamengo e assim por diante, o Gerson vai jogar pelo lado, não vai ter 2 jogadores de velocidade o tempo inteiro, vai ter um primeiro volante, o Pedro vai ser o centroavante. Para o jogo de ontem, de nota 0 a 10, 11 para o Felipe, eu não sei o que a gente pode questionar, o Pascoal. O Pascoal Zito, eu sei que você vai falar que é com relação ao Pedro. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar o trecho do Felipe, e aí vou passar a bola para você, para o Zé também, para a gente falar um pouquinho do Pedro, porque era o questionamento de ontem e o homem explicou. Vamos lá. Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, tá no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com um modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. Né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota. E depende
dele. Depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, sei que ele é o melhor e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então, o Pascoalzito aqui no começo do programa deu a entender que isso foi um recadinho pro Pedro, está entendendo que talvez o Pedro tenha que se dedicar um pouco mais, talvez não esteja se dedicando tanto quanto deveria. Você entendeu isso? Sério? Não, eu não acho que seja isso. Não acho que mas seja você falou que foi dedicação. recado. Eu acho que é um recado aí. Né? Você precisa estar melhor fisicamente para poder ser o titular. Mas até aí, eu imagino que ele está batalhando. Eu não tenho nenhuma informação isso de bastidores. Ele também diz, eu sei que ele é o melhor. Sabemos, todos nós. Essa é uma coisa que o Brasil inteiro sabe, né? Que não tem centroavante igual o Pedro. Não. Agora, se você não der a ele minutos de jogo, não entra em ritmo de jogo. Mas ele teve. Não, ele precisa ter mais minutos. Mas ele está tendo. Mas está tendo. Ele precisa jogar mais. Aí ele vai, jogou contra o Corinthians, teve uma queda. Não foi que ele falou? Foi. Vai ter, mas se você não der a ele sequência, o Zé está aqui para explicar. O jogador se cansa de jogar, quando ele está cansado de jogar. Repouso, alimentação, volta a jogar no outro dia. Volta para jogar. Para ele ir trabalhando no cansaço a recuperação física dele. Eu entendi. Entendeu? Eu tenho uma dúvida com o senhor. Pois não. Você acha que ele tinha que começar o jogo, se sim, no lugar de quem? Bom, o Bruno Henrique não jogou bem. Vocês acham que o Bruno Henrique fez uma partida excelente? Bom jogo. O Michael, para mim, foi abaixo, ontem, apesar do esforço. Você acha que tinha que ter começado o jogo de ontem? O Bruno Henrique e o Michael, eles entraram com a missão de corre em cima deles. Perfeito? O só corre em cima deles, para mim, é muito pouco. Você tem um jogador como o Pedro, que corre em cima deles e faz gol, olha o plus. Gente, não é plus a mais, é só plus. Obrigado, muito bom. Se você já tem esse plus, para que você quer alguma coisa? O cara corre, marca e faz gol para você. Porque o Pedro não é um centroavante parado. O centroavante que também participa do jogo. Sai para participar, às vezes até vai buscar a bola onde não deve, no pé do volante, no pé do meio. Não precisa fazer isso. Porque os caras do Flamengo são excepcionais para levar essa bola até ele. Mas eu sei que ele está vindo numa contusão seríssima. Uma contusão seríssima. E o Veiga teve uma contusão nem tão... quase assim, né? E o Veiga ainda não tá no grau. O Lucas do São Paulo vai ficar mais 3 meses parado. Para tentar se recuperar. A gente entende essas dificuldades. Mas eu acho que o jogador como o Pedro, o jogador que preocupa zagueiro, o jogador que dá trabalho para a defesa adversária, esse cara tem que estar em campo. Porque a minha ideia de futebol é um pouco diferente do que a gente vê. Eu acho que o bom, o marvado, o jogador de categoria, ele tem que começar o jogo. Sempre? Sempre. Não. Sempre. Não. Por quê? Não. Porque o de categoria, o zagueiro não dorme. Não, eu vou dormir marcar o Pedro. Eu vou ter que correr atrás do Arrascaeta. Eu vou ter que correr atrás do Lucas. Nossa senhora, é o Estevão que eu vou marcar. Jesus, será que eu vou ter que marcar Yuri Alberto? Entendeu? Esses caras... Então o Felipe errou. Não, mas ele tinha que marcar... Os caras tinham que marcar 6 jogadores. Gerson de la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Ainda os laterais, não tá bom pra você? Esses caras, não. Não sabe jogar. O Vitor Bino, esses caras entraram com a proposta de marcar a saída de bola. O Flamengo fez uma marcação impecável. E isso foi o principal do time no jogo de ontem. Sim. O principal motivo da vitória, a marcação feita na frente. Fez 25 minutos, perfeito? O Flamengo fez o tempo todo. No finalzinho também não, porque... É que o Flamengo... Finalzinho dá uma arriada na mochila. O Palmeiras já está classificado. Não, com 11 minutos o Flamengo tá com água aqui, ó. 11 minutos o Palmeiras já tinha definido o placar. E aí o que o Palmeiras fizesse era lucro, perfeito? Sim. O Palmeiras já tinha 11 minutos, já estava definido o placar. 2-0 e um abraço pro Gaiteiro, estava ali, tranquilão. No que diz respeito do outro lado do Flamengo, o Flamengo precisava de gols, né? Fez 2. Poderia, com a atuação que teve, fazer a atuação do Flamengo. E aí eu concordo com o professor Vitor Ernesto, porque o Flamengo jogou para fazer 5-6. Tentou, uma bola atravessa na área, a outra que vem aqui, o cara que bate para cima, o outro que cabeceia a bola. Teve um monte de perspectivas de lance positivo para o Flamengo. Mas é que eu não sei porque, se eu penso o Pedro diferente para o futebol, a minha visão do Pedro é uma visão diferente dos outros sobre o futebol,
Porque o Pedro não é um jogador comum. Não é um centroavante Mas a comum. questão foi física. Eu sei, mas bota pra jogar 45 inicial, faz 2 pra você, acaba o jogo. Ele entra na parte final, já tá aquele murundum, tá aquele bolo. Tá aquele o quê, por Aconteceu favor? nada. Aquele o quê? Gostei. Murundum. Murundum, gostei. Tá aquele murundum em campo, ninguém tá sabendo pra que lado vai. Aí o time, por acaso, porque sempre existe essa possibilidade, não consegue desenvolver o jogo que o técnico pensa, como fez ontem, que desenvolveu, mas não consegue. Isso acontece com o futebol. Né? O Flamengo não entrou, por exemplo, contra o Central Córdoba para perder. E acontece, né? Ou porque falta mobilização. Você vai jogar contra o Central Córdoba e no Tepo, entrar molinho pra jogar. Perfeito. Então, entrar molinho. Entra sério pra jogar. Na real, pra ver se o Flamengo não faz 5, 6 no Poçante e Central Córdoba. Só que o técnico não tem controle sobre isso. E você precisa mudar o jogo. O Pedro não está em forma. Você não acha que tem lógica deixar o Pedro no segundo tempo? Eu acho assim, eu acho que o Felipe tinha coisas, dados físicos, fisiológicos, alguma coisa de parte física, porque ele jogou contra o Córdoba, não jogou contra o Bahia, não jogou nos últimos 2 jogos e ontem também não, né? Se eu não me engano, que eu estava olhando aqui, ele entrou 81 minutos. Ele jogou pouco. Jogou pouco, assim, com o acréscimo ele jogou perto de 15 minutos. É isso. Eu acho que... Eu achei o Felipe muito claro, assim, ele falou, ele não tem... Eu achei o Felipe muito convicto do que ele estava falando. Eu acho isso, eu acho que o Felipe deve ter alguns dados físicos, da parte física do Pedro em relação a isso, parte também a questão da intensidade que ele precisava do jogo de ontem, aí o Brino e ele deu a explicação ali, porque assim, qual é o grande questionamento sobre o Flamengo? Esse Flamengo não entrou ainda para jogar, Eu acho que ontem era o seguinte, o que pensou o Felipe? Eu entro, coloco 45 minutos, 40, 50 minutos, um time forte, pegado, caramba, decido o jogo e depois eu dou um pouco mais de tranquilidade pro Pedro. Eu, particularmente, penso, como o Pascoal, em relação, se eu tenho o melhor jogador, eu coloco para jogar. Porque aí você inverte preocupação. A preocupação dos jogadores... E tira ele depois. É outra. Faz o tal do controle de carga, e tiraria depois. Tiraria depois. Mas eu acho assim, que o Felipe acho que provavelmente ele tinha algumas coisas, alguns dados, algumas coisas nas mãos para poder fazer essa administração do Pedro, porque o Pedro entrou ontem. Entrou, o jogo já estava um pouco mais tranquilo, estava definido e tal. E o Pedro tem uma outra característica. Às vezes, ele não é tão... Ele tenta ser participativo na questão física, de ajudar na marcação e tal, só que assim, normalmente ele não consegue ter as mesmas características que tem Bruno, o Luiz e o Michael. Especificamente ontem, vocês acham que o time melhorou quando ele entrou? Não, mas ali naquela parte final não estava nem melhor nem pior. O Flamengo já tinha tirado o pé. Ele entrou na parte que o Flamengo estava largando. Mas aí entra uma coisa que eu iria falar nesse sentido. Eu vou trocar, como o Felipe falou, né? Vou trocar, que eu acho que esse foi a planificação dele. Defino a partida e coloco o Pedro um pouco mais tranquilo para ele poder, não vou precisar tanto dessa questão de parte física. Aí é a questão do equilíbrio com os outros jogadores. De você encontrar o equilíbrio necessário. Quando você tem Pulgar e De La Cruz, solta Arrascaeta e solta Gerson, você fica lá tranquilo. Ontem não tinha isso. Ontem era o Gerson, era o De La Cruz, né? Ele segurou o Gerson. Gerson e De La Cruz trocando em primeiro, hora um, vai para lá, vai para cá e tal. E aí você vê, quando o Pedro entra, o time já começou a ficar um pouco mais espaçado. Que é uma coisa natural pelas características do jogo e pela definição do jogo. Eu acho que o Felipe pensou nisso. Mas normalmente, naturalmente, quando o Pedro encontrar esse ritmo e essa intensidade durante 90 minutos, eu acho que o Pedro vai ser titular. Eu acho que foi um caso específico, uma necessidade específica, porque o Flamengo precisava ganhar. Precisava se reafirmar e colocar um ponto ali, peraí, tá todo mundo duvidando, mas eu tô aqui. Entendeu? Porque os 2 jogos contra o Central Córdoba fizeram, como diria o nosso saudoso Avalon, né? Interrogação. O que aconteceu com o Flamengo? Porque no Rio, aí é o erro de planejamento, entre aspas, porque o planejamento já deixou, o BAP já deixou muito claro, e no jogo do Rio ficou muito claro que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Flamengo. Você me deu um gancho, né? Aí ele tira os 3 principais jogadores naquele momento, que era o Gerson, Pulgar, e tinha um outro jogador que ele tirou também, eu não lembro agora, são 3 jogadores importantes naquele instante, naquele momento do Flamengo. É o Central Córdoba, eu lembro. Torcida enchendo o estádio, todo mundo achando que ia ter uma goleada e tal. Perderam. Vamos lá contra o Central Córdoba, de novo, lá na Argentina. Não, nós vamos jogar, vamos ganhar, vamos dar resposta àquilo que aconteceu no Maracanã. Todos nós vimos o que aconteceu. Teve dificuldade. Então ontem era porque o LDU também é um time forte.
A LDU é um time forte. Você pode falar assim, entre Central Córdoba e LDU, no sorteio, pô, a LDU vai ser mais o time... embaçado, é claro. A LDU vai ser o time que o Flamengo vai brigar. E ontem foi o recado. Quem é o líder do grupo? Assim, então, o líder do grupo é o Central Córdoba, que tem 11 pontos. O negócio é o seguinte, você falou aí de prioridades no Flamengo. Então, peraí, agora deu um controle de carga, é tão bonito falar isso. O controle de carga no Pedro foi dado agora mudou o nome, da Libertadores. Agora é o controle de carga. Aí eu pergunto, teremos novamente o controle de carga contra o Botafogo? É brasileiro agora, hein? Vamos ouvir o Felipe Luiz sobre esse confronto aí do final de semana. Controle de carga. Bonito, né? Vai ser um grande jogo, um jogo duríssimo, dificilíssimo. Eles têm um dia mais de descanso, né? Mas que não serve como desculpa. Agora nós temos que ligar a maquinária o mais rápido possível da recuperação, que esses jogadores possam se recuperar e possam chegar bem nesse jogo de domingo, né? É claro que os jogadores mais jovens se recuperam mais rápido, os jogadores com mais idade, com mais de 30 já vão ter uma certa dificuldade, mas tenho certeza que nós vamos chegar bem no jogo. Essa é uma preocupação. Eu também acho que é que eu penso diferente, né? Se os dois fazem o clássico no final de semana, os dois deveriam jogar no mesmo dia, mas é impossível porque os dois jogaram no Rio de Janeiro. E vamos olhar para frente, os dois têm Copa do Brasil no meio de semana, né? Tudo bem que a situação do Flamengo está resolvida, do Botafogo também está bem encaminhada, né? Copa do Brasil, né? Foram tantos jogos, o Botafogo está mega encaminhado, o Botafogo goleou. Então assim, está bem encaminhada a situação, né? Então eu acho que dá para jogar a Vera no Brasileiro e dar uma poupada no meio de semana na Copa do Brasil. O time jogou ontem, quinta. Tá. Hoje o pessoal faz aquele treino o regenerativo, né, José? Sim. Para recuperar. Massagem e tal, para dar uma piscina e tal, aquele negócio todo, aquela banheira de gelo. Que é legal, isso é espetacular, é uma invenção russa. Eu fiz isso no Figueirense, com o Dr. Paruca, o médico do Figueirense naquela época, nós já fazíamos essa imersão no gelo. É uma ideia que eu de uma leitura que eu levei para um professor da Universidade de Santa Catarina e que o Dr. Paruca, que era nosso médico professor da universidade, adotou depois dos treinos. Na primeira vez que a gente botou gelo na banheira, eram 2 banheiras com gelo. Sabe quantos jogadores entraram? Nenhum. 3. Os 3 que entraram na banheira, no outro jogo, cadê o gelo? Por que vocês não botaram gelo hoje aqui? Botamos gelo de novo. Aí entraram uns 10, 12. No terceiro jogo todos entraram. Porque a banheira de gelo, ela recupera a microlesão. Para ter uma lesão complexa, você tem que ter a microlesão, é a pequena lesão. Para ela não se alastrar, o gelo, ele contrai e você contrai a microlesão. Entendeu? Eu entrei algumas vezes, mas às vezes joguei no gelo, né? Fui jogar na Áustria, Sturm, inclusive se vocês quiserem, tem aí. Sturm Graz, né? Não fiz o gol, deu uma assistência para um rapaz chamado Roberto Baggio. Só isso, né? Joguei. Mas você foi jogar de centroavante? Não, fui no outro. Meu time era tão ruim que eu fui jogar de centroavante. Resultado, o time caiu. Lógico. Parabéns a quem te deu essa liberdade para jogar de centroavante. Mas vamos voltar a experiência de jogar no gelo. Algumas experiências. A minha primeira experiência foi em Rostock, na Alemanha. Estava tão frio que o pé congelou e eu não senti o pé. E eu jogava com chuteira de trave, então eu pisava para ver se eu sentia o pé. Não sentia. Acabou o jogo, eu senti meu pé, explodiu o pé. Aí quando eu olhei assim, o pé estava todo riscado de chuteira. Aí que eu lembrei que antes do jogo eu pisei, eu não senti. Depois fui jogar nesse jogo contra o Sturm Graz pela Champions League. Começo do jogo uma torção, sofri uma entrada, torci o tornozelo, aquela agulhada assim, mas aquela falei, vou sair do jogo. Continuei jogando e nem senti. Eu só fui sentindo o pé inchar, assim, sabe? Você sente por causa da atadura. Joguei e tal. Entrei no intervalo, parecia um gelo. Aí derreteu assim, começou a latejar de novo. Eu não posso sair, né? Porque na brecha aqui nesse time não volta mais. Voltei pro jogo, saí pro vestiário assim, congelou o pé de novo. Não sentia mais. Joguei e saí faltando 5 minutos do jogo. Quando eu entro no vestiário e tiro a chuteira, a atadura, o pé já estava inchado, preto, todinho preto. Mas você não sente, tamanho é o frio. Então assim, é bem, mas essa questão já crioterapia, né? Crioterapia. Agora, o Pascoalzito, para não esfriar o Flamengo e Botafogo, vamos lá, o senhor estava falando de preparação para o jogo, de ter titulares contra titulares, de poupar ou não. Tudo tem que ser pensado no jogo seguinte. Porque hoje o futebol é pensado no jogo que você vai jogar, mas com a vertente do jogo seguinte. Isso. Quem eu posso tirar? Se é um clássico, com o Botafogo, não dá para tirar ninguém. O Botafogo não podia tirar ninguém. Campeonato Brasileiro, que já falamos aqui, o Flamengo está de olho, o Flamengo tem como prioridade. Exatamente. Mas o Botafogo não poderia tirar ninguém do jogo contra do meio de semana. Perfeito. Da Libertadores. Era final. E vai ter outra final agora, Botafogo. Já teve uma final. O Flamengo não poderia tirar ninguém porque precisava da vitória. Perfeito. Para poder ainda brigar, ter a chance de ser o primeiro e lutando por essa possibilidade. Então, no jogo contra o Botafogo fica a questão. Quem é que vai poupar alguém? Ninguém.
né? Você tá brincando, né? Então, isso aí, Eu tô com o Werner, né? Copa do Brasil no meio da outra semana. Exato, com os dois resultados Não, resolvidos. não vai poupar ninguém. acabou. Poupa, joga com o Sub-17. O Zé acabou de dizer como é o negócio do Pedro. O Pedro jogou pulou dois. Isso. E voltou a jogar agora. Então, essa é uma questão de que nesse gerenciamento de minutos dos jogadores, precisa ver o que cada um vai fazer. Né? Por exemplo, eu estou imaginando que o Pedro não vai jogar os 90 minutos contra o Botafogo. O que o Felipe Se ele falou. começa ou não. Então, é isso. Porque ele não vai jogar o jogo inteiro. De acordo com o que o Felipe falou aí, ele não vai jogar o jogo inteiro agora, nem depois. Ainda vai demorar um pouco isso, pelo visto. Então não é agora. A questão é essa. E o Botafogo tem um jogo mais forte pelos lados, por exemplo, no último jogo, né, jogando com o Arthur na direita, o Vitinho apoiando, o Marlon Freitas caindo bastante para aquele lado. Do outro lado, o Cuiabano tem força, mas muito mais do outro lado. Precisa de uma proteção muito bem feita do lado esquerdo. O Cuiabano com o Alex pelo lado esquerdo, fazendo uma dupla muito interessante, né? É uma descoberta do treinador também, né? Do Paiva, né? Que botou os dois para jogar ali. O Botafogo está com um estilo de jogo muito interessante, porque o Savarino, que é o chamado homem para fazer a ligação do meio campo com o ataque, está fazendo uma outra função e os volantes estão armando o time do Botafogo. Né? O Marlon tem sido o grande passador, né? O grande pifador do time do Botafogo. Só contra o Internacional, se me fala a memória, ele botou 3 vezes os caras na cara do gol. E saíram 3 gols com passes do Marlon, se não me fala a memória. Desculpa, só para completar. Contra o Cruzeiro, o Pedro começou jogando e saiu aos 67. Contra o Central Córdoba, começou jogando, saiu no intervalo. Contra o Bahia não jogou, né? Entrou aos 81 e ontem entrou no segundo tempo também. Então quer dizer, o Pedro já está com esse controle de minutos. Eu acho que chegou a hora de jogar também, de ser o titular, também de jogar um pouquinho, de ser o titular, ver até onde ele vai. Sim. Mas é no clássico contra o Botafogo? É o que se apresenta, né? É isso. Porque a gente tem que entender, o Flamengo tem o quê? Mais 5 jogos para o Mundial de Clubes e o Botafogo também? Acho que é isso, no brasileiro. Acho que é isso, posso no dar uma todo, olhada na entre tabela. Libertadores Veremos e... a tabela. São 6 jogos do Brasileiro e um da Libertadores e um da Copa do Brasil. Então tem 8 jogos ainda. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos ainda para jogar. 6 jogos. Tem mais 6 jogos, os dois. 4 do Brasileiro, um da Copa do Brasil e um da Libertadores. Gente, pouquíssimos jogos, né? Para você conseguir arrumar o seu time para uma situação como essa. O Botafogo começa a encaminhar uma situação e o Flamengo ainda... O padrão do Flamengo ele foi revivido ontem. Então, é esse padrão que precisa ser dado para chegar no Mundial de Clubes. Porque eu acho que os brasileiros não vão passear no Mundial de Clubes. Por sinal, os dois estarão no Mundial de Clubes, né? Então, os dois. Eu não sei, eu não acho que eles irão passear. Eu acho que eles vão com algumas intenções. Bom, o vídeo é isso aí. E eu tenho 3 pontos importantes. Cara, eles continuam pesando nessa questão do Pedro ter entrado como titular ou não. Lógico. A programação do Felipe Luiz era essa mesmo. Ele teria que entrar no segundo tempo, cara. O cara, ele vai pegar toda a defesa do adversário cansada. Me fala uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta. E o Felipe Luiz já respondeu e eu venho perguntando de novo. Se o Pedro tivesse fisicamente 100%, ele ficaria no banco? É uma pergunta retórica. Lógico que não. Porque ele 100% é ele mais 10. A verdade é essa. Se ele não entrou é porque o cara não tá 100% e o Felipe já falou isso aí. Ele tá no controle de carga, voltando depois da lesão. Muito importante, cara, que foi grave mesmo. E em 7 meses ele voltou até antes porque ele fez acontecer. Mas normalmente era até 9 meses. O cara foi lá, montou a estrutura na casa dele, treinava no Flamengo, treinava em casa. Treinava no Flamengo, treinava em casa. Pra voltar antes. Mas agora ele tem um atestado médico que tá liberado. Mas fisicamente, como é que ele tá? Isso aí só o Flamengo pode fazer, que faz esse mapeamento direto e eles continuam com isso. Ia fazer como o Cruzeiro, a gente perdeu pro Cruzeiro porque ele não deu aquela pressão como os caras dão lá na frente, como o Juninho, como o Bruno Henrique, o Michael, o Luiz Araújo. Força lá atrás. E o Pedro não, ele não força. Por quê? Ele não tem aquela pegada ainda. E o Zé falou, é a característica do jogador. Você viu como o Cruzeiro ficou à vontade lá atrás. Por isso,
Aquilo ali que quebrou as pernas da gente, apesar de alguns jogadores principais não ter performado, como o Gerson, o Wesley, o Arrascaeta ainda fez aquele golaço, mas fora isso nada. O Ross foi o que foi o destaque do jogo, entendeu? E é claro, ficou claro contra o Cruzeiro e o Central Córdoba lá na Argentina. O Pedro, ele não tem aquela explosão de ajudar ali na marcação, forçando o goleiro, aquela troca de bola. Cara, é difícil, mas enfim, a gente vai entender no decorrer dos tempos. Quem não entendeu, já entendi, vai entender isso aí. E outra coisa, já temos clássico agora, esquece Libertadores, já acabou Libertadores, foi ontem até hoje meio-dia, agora é preparação para o jogo do clássico contra o Botafogo lá no Maracanã, domingo. A gente já tá pensando já na ponta do Brasileirão, porque o jogo aqui pode dar empate ou pode perder. São Palmeiras e Bragantino. O Bragantino tá numa ótima trajetória agora, 6 jogos, era 6 jogos sem perder, 6 jogos de vitória direta. Teve um empate agora com o Grêmio, que a gente ultrapassou ele. Pode dar tudo é possível entre esse jogo do primeiro com o terceiro, e a gente vai assumir a ponta, ganhar o Botafogo, nem que seja de 1-0. A gente tem que ir pra cima, todo mundo focado, foco, não ficar aquela displicência. Eu acho que o cara que joga muito, joga pra caramba, joga demais, é o Gerson, mas tem hora que, aquele cara é tão displicente assim, sei lá, é um tiriça, reclama demais, e ele foi expulso, ele não vai jogar. Agora, como que vai ser a formação? Se ele não vai jogar, vai continuar o Luiz Araújo ali na direita, que tira toda a função do Wesley, tem que pegar essa manha e puxar a marcação pra dentro, pro Wesley passar, ele tem que aprender isso que o Gerson faz direito, mas... E a dupla de volante vai ser De La Cruz? Será que vai ser o Everton Araújo? Porque vai ter que ser. Porque o Gerson não vai poder voltar. E ele não vai querer colocar o Léo Ortiz ali, jogando o Danilo junto com o Léo Pereira. Cara, vamos ver como é que vai ser isso aí. Ele tá treinando pra isso, né? Vamos ver, né? Qual que é o outro detalhe? Clássico Botafogo. E o Zé Elias e as experiências dele lá no gelo. É bom ficar sabendo essas coisas assim, porque o Pascoal, o precursor da piscina de gelo do Curitiba. Que bom saber dessas histórias e a gente ficar ciente. É interessante. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se você gostou, já deixa aquele like gostoso, porque a gente adora e é bom demais para nossos processos. Se inscreva no canal se você não for inscrito, canal ASR Fla, e ative o sininho de notificações para receber todo o nosso material, porque a gente está aqui sempre. Compartilha com a geral, compartilha com quem gosta do Flamengo, os rubro-negros, e adora desse tipo de vídeo, né? E compartilha. Os antes são os que mais olham também. Eles fingem que não, mas olha assim, nós somos a expectativa deles, a verdade é essa. Comenta aí, diz o que você achou desse jogo da Libertadores agora, que a gente ganhou, dos comentários dos apresentador William e os comentaristas Bisner, Zé Elias e o Oswaldo Pascoal. E comenta aí o que você achou do vídeo. Diz aí qual vai ser seu placar agora no Brasileirão contra o Botafogo. Cara, eu acho que vai ser jogo duro, hein? Vai ser lá e cá, hein? Vai ser tipo um vale tudo. Ele dá uma pancada que a gente dá lá. Eu acho que vai ser uns 2-1, hein? 2-1 pra gente, 2-1 pra gente. É nóis. Até a próxima. Saudações rubro-negra.